Em Busca do Tempo Perdido é um vasto projeto narrativo que destrincha minuciosamente a vida do autor, Marcel Proust, ao longo de diferentes etapas. Proust recria uma série de personagens e ambientes de sua época, e, mais do que isso, baseia-se em uma concepção de memória relacionada com uma visão filosófica do tempo, na qual as recordações podem pôr no mesmo plano o passado e o presente. A obra, tanto pelo tema quanto pela forma, revoluciona o romance do século XX. Resumo da obra. Em Busca do Tempo Perdido é formado por 7 volumes. 1. No Caminho de Svan. O primeiro volume se ambienta no mundo infantil do narrador e rememora o espaço familiar em Paris, em um povoado chamado Combre. Ali ele descobre 2 ambientes que o fascinam, o de Guermantes, com seu palácio, e o de Svan, um homem mundano que terá detalhado seus encontros amorosos com Odette. 2. A Sombra das Raparigas em Flor. O segundo volume narra as férias do narrador adolescente no balneário de Balbec, com a avó. Depois de sua primeira experiência sentimental com Gilberte, a filha de Svan, em Balbec realiza seu aprendizado amoroso com Albertine e suas amigas, e descobre seu lado melancólico, quando as expectativas superam a realidade e a felicidade amorosa acaba constantemente adiada. Também aprenderá o jogo de fingir indiferença. 3. O Caminho de Guermantes. Nesse terceiro volume, o jovem narrador ingressa em um mundo distinto e fechado da aristocracia parisiense. Pintura de alusão aos salões de Paris na época da obra Em Busca do Tempo Perdido. Um salão parisiense, obra de J. Berald, 1896. O romance se ambienta nos salões elegantes frequentados pela nobreza, como o da Marquesa de Guermantes e o da Madame de Villeparisis. O narrador toma contato com algumas das personagens desse mundo, como Robert de Saint-Loup, parente dos Guermantes, e o Barão de Charlus, que lhe revelará sua homossexualidade. 4. A Prisioneira. O quarto volume se desenvolve fora de Paris e está centrado nas paixões amorosas de algumas personagens, principalmente o Barão de Charlus, que vive um intenso romance com o violinista Morey, e o narrador, apaixonado por Albertine, e que sofre quando sabe das experiências lésbicas que sua amada manteve com a senhorita de Vinteuil. O romance termina com a firme vontade do narrador de se casar com Albertine. 5. Sodoma e Gomorra. No quinto volume, o narrador vai com Albertine para Paris e a retém em sua casa, esperando poder se casar com ela. No entanto, a relação dos dois é muito tumultuada, já que Albertine faz o narrador sofrer e eles estão sempre para se separar. Ao sofrimento do narrador se junta a traição que o Barão de Charlus sofre nas mãos de seu amado Morey. 6. A Fugitiva. No sexto volume, o narrador começa a avaliar, por meio de um excelente músico, a arte como expressão suprema do ser humano. Ele supera o amor por Albertine e quando vai libertá-la descobre que ela fugiu, o que faz ressurgir a paixão do narrador, que aumenta com a morte de Albertine. Pouco depois, apaixona-se por uma jovem que se revelará ser Gilberte, seu primeiro amor, mas ela se casa com Robert de Saint-Loup, que, segundo descobrirá o narrador, é homossexual. 7. O Tempo Redescoberto. No último volume, o narrador passa muito tempo com Gilberte, infeliz pelas infidelidades do marido. Os dois amigos relembram juntos a infância, e o narrador percebe como o tempo transformou as pessoas que os cercam. No entanto, quando se dá conta de que as sensações dos acontecimentos cotidianos, como o som de uma colher no prato, são capazes de acionar a memória, decide reconstruir o passado a partir da recriação artística literária. Resumo de enredo. Por todas as razões acima expostas, o enredo tem uma importância secundária na obra máxima de Proust. A história propriamente narrada de Em Busca do Tempo Perdido pode ser resumida em poucas páginas e terá interesse maior apenas para quem não possui qualquer noção da obra.
Pois na verdade o que interessa não são os encadeamentos narrativos e episódicos e sim a análise psicológica, as conexões estabelecidas e, acima de tudo, aquela transcendental peleja do espírito criador, que luta para se afirmar e deixar a marca da sua genialidade, contra o tempo que tudo arrasta e destrói. Aliás, Proust surgiu na literatura quando diversos escritores, e não só franceses, já haviam observado a questão do tempo e buscavam minimizar a importância do enredo. Era um caminho a trilhar para evitar a todo custo as histórias certinhas, com princípio, meio e fim, caminho que muito se diversificou desde então. Em todo caso, convém dar uma ideia geral do enredo de Em Busca do Tempo Perdido. No caminho de Swan dispõe, sim, 3 partes. Na primeira, Combray, vemos a infância do narrador, suas recordações de Combray despertadas pela Madeleine, sua aflição noturna a esperar do beijo de despedida da mãe, a descoberta que faz da existência de 2 lados, ou caminhos, de Combray, a partir das 2 saídas diversas de casa, o lado que segue pela casa de Swan e o lado de Guermantes, seu oposto, para ele igualmente opostos e irreconciliáveis. E a descrição de ambos. Em Um Amor de Swan, a análise de um amor, e sobretudo do ciúme masculino, através da história da ligação amorosa de Charles Swan e Odette de Cressy. E em Nomes de Lugares, o narrador vai descobrindo tudo o que se esconde sob a magia dos nomes de pessoas e cidades. Vemos seus jogos com Gilberte, filha de Charles e Odette, nos Champs-Élysées, depois, sua admiração pelos pais dela, principalmente pela Sra. Swan. E a constatação da impossibilidade de recuperar o tempo já passado, quando regressa, adulto, certa ocasião, ao Bois de Boulogne onde tantas vezes vira a Sra. Swan passear na sua carruagem. A Sombra das Moças em Flor divide, sim, 2 partes. Em Ao Redor da Sra. Swan mostra-se o narrador já íntimo dos Swan, porém Gilberte não o ama. E ele, depois de muito sofrer, acaba esquecendo a segunda parte. Nomes de lugares. O lugar, já pelo título aponta para uma conexão com a parte final do livro anterior. Os nomes voltam a encantar o narrador, mas são os lugares que o fascinam, notadamente o balneário de Baalbek, onde passa uma temporada de verão. Ali conhece Albertine e as outras moças em flor do seu grupo. Prefere Albertine, porém só muito mais tarde se apaixonará por ela. Em O Caminho de Guermantes, o narrador começa a frequentar salões aristocráticos e da alta burguesia. Ama a duquesa de Germantes, mas não é correspondido. Sofre a mágoa enorme de perder sua avó materna, mas com o tempo vai se esquecendo dela devido ao fenômeno que denomina intermitências do coração, ou seja, os períodos cada vez mais longos de esquecimento que atravessa, preocupado com desfrutar apenas o momento presente. Percebe todavia que o mundo da alta roda é vaidoso, cruel e egoísta, e sente-se decepcionado. Tudo aquilo em que havia acreditado e que amara se desfaz e se degrada. Em Sodoma e Gomorra, o narrador penetra no universo infernal da inversão sexual, tanto masculina, Sodoma, quanto feminina, Gomorra. Embora haja pensado em livrar-se de Albertine, passa a amar a moça e decide impedir que seja contagiada por esse mundo de depravações, mantendo-a sequestrada em sua companhia. Em A Prisioneira, vemos o amor exclusivista e egocêntrico do narrador, que é, acima de tudo, pura morbidez. Cada vez mais ele se convence de que o amor, como qualquer sentimento, se degrada e destrói com o passar do tempo. E para tentar interromper esse fluxo corrosivo, acaba chegando à conclusão de que é absolutamente necessário abandonar Albertine justo no momento em que é avisado que a moça acabará de fugir de sua casa. A fugitiva, título simétrico de A Prisioneira, narra não propriamente a fuga de Albertine, sim, primeiro, a mágoa do narrador pelo abandono, mágoa que se transforma em luto e pesar quando sabe da morte dela pouco depois.
Mas sobrevém o esquecimento progressivo e Albertine acaba sendo lembrança apenas, como a avó do narrador.